começando mais um Digestivo Podcast nesta quinta-feira, ao vivo, aqui no YouTube. Já pedindo para você aí, curtir o nosso programa, se inscrever no nosso canal, no @Digestivo Podcast. Vai lá, ativa o sininho também, compartilhe, comente no nosso programa. Sempre tem um bate-papo, uma resenha bem bacana para você. Hoje, 19 de junho, Dia Nacional do Cinema. Nosso papo vai ser esse, com patrocínio de Pousada Atlântica Stay Home, Avenida Atlântica 2516, está aí no vídeo o endereço e o telefone. Apoio do Mercado Central do Indianópolis, todos os dias tem promoção e ofertas imperdíveis, está aí também o endereço do Mercado Central do Indianópolis, em Tramandaí. Steve Pizza, aberto das 11 às 23h45, de segunda a domingo. Você faz o pedido aí, tanto Capão da Canoa quanto Tramandaí, por esses telefones que estão no vídeo para você. Mr. Spitz, Boutique Pet, seu pet lindo, cheiroso, tá aí também o telefone. E tem uma promoção, né, Vera? Tem promoção do que a gente vai fazer o sorteio na próxima semana do banho glorioso, né? O banho glorioso, que é uma promoção do Mr. Spitz Boutique Pet. Também lembrando aqui para você acessar o nosso canal, canal.a.com.br, nosso site, você tem todas as informações e o programa digestivo é lá do canal.a.com.br. Lá também tem informações, tem o digestivo lá que você pode mais rapidamente se quiser, não ir no YouTube direto, fica a seu critério aí. Lá tem o link para você acessar no YouTube o nosso programa Digestivo Podcast. O Digestivo hoje, gente, a gente está começando aqui, a pauta nossa vai ser cinema, arte e experimentação. A gente está com dois convidados aqui que eu quero apresentar para vocês. Recebemos a Laura Lautert, a Laura, gestora cultural, e o Álvaro Nicotti, que é professor, pesquisador e colaborador. Também fundador de um site que o Tem Que Ver, que a gente vai falar sobre isso também. Laura, seja bem-vindo aqui ao Digestivo Podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde a todos. E vamos se divertir aí, sobre cultura, coisa cinema boa. E criatividade, experimentação. Histórias, vamos falar disso, vamos fazer histórias aqui, né? Coisa boa. E o nosso amigo Álvaro Nicotti. Álvaro é professor, pesquisador, e ele vai contar um pouquinho da história, porque os dois têm uma situação legal aqui em conjunto, que é a Coarte em Tramandaí. Mas primeiro, vamos conversar com ele. Álvaro, seja bem-vindo. Pode puxar o microfone aí, fica à vontade, puxa pra ti. Então tá. Também, viu, Laura? Pode puxar aí, fica mais pertinho. Pra ser descontraído também, fica à vontade. Tranquilo. Não, eu agradecer a presença aqui no programa, né? É sempre bom a gente vir conversar sobre cinema, sobre cultura. Não tem como fugir, falar de educação, enfim, tudo que permeia. O cinema é ferramenta de transformação social, então a gente não tem como fugir de bater um papo sobre isso aí. Até porque o site Tem Que Ver tem essa proposta, né? Então eu agradeço, né, por estar aqui junto com a Laura, inclusive, para a gente trocar essa ideia, essa conversa sobre um tema que eu acho super fundamental aqui para a nossa região do litoral. Gente, só para contextualizar aqui um pouquinho, Dia Nacional do Cinema Brasileiro, ele celebrado hoje, né, 19 de junho, e essa data foi escolhida porque marca a primeira filmagem realizada no Brasil, isso em 1898, né? Então é interessante a gente contextualizar porque e trazer para agora, pro presente, como é que está funcionando, como é que as mudanças que aconteceram de lá, dessa época, daqueles filmes, né, que a gente tem lá desde o filme em preto e branco, né, para agora. Então é comum também nesse dia ocorrer eventos, programações, né, Laura, especiais para celebrar a produção cinematográfica nacional, né, e eu acho que o Brasil inteiro hoje também tá, enfim, comemora, né, a gente vê alguns artistas falando. Aliás, a produção do Brasil tá bem interessante, a gente vai falar sobre isso também, porque aqui a gente vai conversar um pouquinho da Lei Paulo Gustavo, que eu acho que é interessante, exatamente, inclusive para pequenos municípios, né, que é uma situação bem legal. E essa homenagem, né, que acontece também, às vezes, né, debates, homenagens que acontecem aos atores, aos produtores, aos profissionais da arte, né. Laura, primeiramente, acho que antes de a gente entrar em outros assuntos, eu queria saber de vocês um pouquinho da história, né, onde é que vocês começaram e, né, e aí parar hoje em Tramandaí, como é que vieram para cá? Começar, né, contigo, então? Pode ser, vamos lá. Bom, eu sou de Teutônia, natural de Teutônia, né? Comentei aqui em off que é a segunda pessoa que vem no programa, da região lá do Vale do Taquari, né? É um pouquinho antes.
E faz 25 anos, 20 anos que eu estava morando em Porto Alegre, agora faz 4 anos que eu estou morando aqui. Em Porto Alegre, então, foi minha maior parte de envolvimento profissional, né? Sim. Sempre na área da cultura, sempre trabalhando com diversos projetos. Eu sou graduada em artes visuais, bacharelado, e depois eu fiz uma especialização em economia na URGS, que é especificamente em economia da cultura, né? E desde então, fiquei viciada nessa linha, de nessa área. trabalhar com arte, com cultura, e um pouco mais na parte de planejamento e produção executiva, que é a minha área de atuação, né? Eu saio desse pós e já vou trabalhar direto na Fundação de Cinema, isso lá há 25 anos atrás. Não precisa... Na Fundação de Cinema, eu fui trabalhar num projeto muito bacana que tinha lá, que era o Roda Cine, que levava cinema para todas as cidades. Fala disso, né, lá no site, né? Também. O Roda Cine também, né? Quando eles vieram aqui no ano passado, foi ano passado ou foi início desse ano? Não, foi nesse ano ainda, com o Gustavo, né? Isso, aí eles fizeram uma oficina lá no Colarte, com o Gustavo Spolidoro, e fizeram uma sessão, porque o projeto retomou, né? Ele passou muito tempo parado, o projeto Roda Cine. Ele é um projeto itinerário, né? É cinema itinerante. É itinerante. E, enfim, legal que ele está voltando Legal. no formato, trazendo oficinas junto, além da exibição de filmes, mas é um projeto bem legal. E de lá, da Fundação de Cinema, que eu comecei a trabalhar com as produtoras de cinema de Porto Alegre, fazendo a parte de planejamentos, projetos para editais e tal, para conseguir trabalhar com cinema, né? Não é uma coisa fácil trabalhar com cinema. Não. Então, até o momento em que tu tem a coisa do filme pronto ali, né? A ideia do filme pronto, daí tu vai formatar uma lei ou um edital, até que o recurso vem. São normalmente projetos que levam 2 a 3 anos, assim, até que, de fato, tu tem o recurso e consegue começar a fazer, né? Mas, enfim, aí a gente estava lá nessa função em Porto Alegre, trabalhando muito com isso. Então tem aí umas produções que eu assino a produção executiva, né? O filme, um longa-metragem do Bebeto Alves, tem uma série do Borghetti, teve um que eu participei agora foi o último, quando eu estava em Porto Alegre ainda antes da pandemia, que eu participei, que foi com a Clip Produtora, que era uma série para o History Channel internacional, que eu fiz a parte de liberação legal também, no finalzinho do projeto deles ali. É uma coisa muito, muito bacana, assim. Quer dizer que tu trabalha mais por trás do bastidor, é isso? Exatamente, a câmera não é o não meu... é o teu... A tua câmera tá aqui, da câmera não é o meu forte. Tua câmera tá aqui, tá? Sim. Tá bom. Eu vou ficar constrangida, vou parar de falar. Se eu estiver falando demais, me avisa da câmera, eu paro. E aí, trabalhando lá, fez esse último trabalho em Porto Alegre e veio pro litoral como? Aí eu estava nessa época finalzinha já trabalhando em Porto Alegre e também no Rio, e eu já estava indo assumir um outro trabalho no Rio, quando veio a pandemia. Eu já tinha entregado todos esses trabalhos, né, ali em Porto Alegre. O que eu tinha conseguido finalizar estava finalizado, o que não tinha conseguido finalizar já estava passado para outras pessoas continuarem o trabalho, que eu estava me mudando para lá. Isso foi no Carnaval, eu estava trabalhando lá no Carnaval, no Rio, e vim para cá só para pegar minha mudança, para ir para lá, de fato. Tchau. E daí, pandemia. E lá era uma pousada que meu tio tinha lá no Rio, e trabalhava muito com turista estrangeiro e tal, e a gente não sabia o que era que essa pandemia esperava, que a gente podia esperar disso, né? Verdade. É 1 mês, 2 meses, 3... Mudou o rumo e a vida de muita gente, né? E daí eu acabei ficando em Porto Alegre, porque a gente fechou a pousada, né? Meu tio também tem mais idade já e tal, não ia poder ficar no meio do risco ali, né? E aí eu falei, bom, vamos ficar aqui em Porto Alegre e vamos ver como é que a coisa fica. Mas daí é aquela questão, né, que a gente falou antes. Quando um projeto de cinema que vai começar a entrar recurso em 2, 3 anos, o que eu faço agora? Que eu tô sem nada, né? Pois é. Aí eu fiquei ainda uns 6 meses em Porto Alegre ali, vendo o que estava acontecendo. E falei, gente, agora não dá mais. E meus pais moravam aqui, em Tramandaí. Então vim para cá para fazer um teste, assim, vamos ver o que rola lá em Tramandaí e tal, né? Aí vim para cá, no meio da pandemia ainda, e aí fui pesquisar o que tinha na área da cultura, se tinham centros culturais, eu não conhecia nada, né? Quais eram as produtoras. Nunca tinha vindo aqui em Tramandaí?
já tinha vindo aqui em Tramandaí, mas não procurando por essas coisas mais Mas profissionais. tinha casa aqui, assim. que é que Sim, te meus trouxe? pais tinham casa Ah, aqui já, tá. E então a gente vinha, mas não, a gente vinha para passear, né? Não Uhum. para procurar alguma coisa assim mais Uhum. dedicado a uma área que a gente pudesse trabalhar aqui, né? Porque isso continuava fora. E aí, nessa vinda daquela vez, e ainda sem conhecer nada nem ninguém, o pessoal da comunidade luterana, que estava comemorando os 70 anos, essa aqui de Tramandaí, eles me chamaram para fazer alguns eventos na comemoração dos 70 anos. E o primeiro evento que a gente fez foi um evento do Dia do Meio Ambiente. Aí naquela época a gente estava falando com todo mundo, ainda era só por WhatsApp, né? A gente não se reunia. Então eu não conhecia as pessoas de fato, só ficava falando por WhatsApp, tentando coordenar as coisas todas. E foi um evento bem bacana, e nesse evento eu conheci o Ed e o pessoal do Colarte, porque tinham me dito para falar com o Ed e tal. Então lá no evento que eu encontrei eles a primeira vez, ao vivo, e descobri então o pessoal que estava trabalhando com cultura aqui. E daí foi uma paixão, assim, a primeira O vez. Ed, olha, o Ed, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu conheço ele, bota 30 anos quase aí. O Ed é figuraça do Tramandaí. O Ed sempre foi ligado à área, sempre, eu não vi o Ed, um abraço, o Ed tem que vir no programa, tem que trazer o Ed é muita história. O Ed é muita história para chegar, para vir aqui no programa. A gente devia ter trazido até, enfim, não sabia do nome dele que vocês iam comentar, mas eu conheço o Ed e, nossa, ele tem uma ligação muito forte. E aí tu conheceu o Ed, pessoal, e aí começou a desenvolver, é isso? Exatamente, daí eu comecei a me envolver no Colarte, trazendo essa experiência de bastidores, assim, de organização, e comecei a trabalhar com eles para organizar o Colarte, que era só um coletivo independente, né? Fazer uma associação. Logo depois que a gente conseguiu formalizar o CNPJ, eu já peguei toda essa parte de histórico deles e comprovação de todas as coisas que eles vinham fazendo lá desde 2013, né? E encaminhamos esse projeto para o MINC, então o Colarte foi qualificado como ponto de cultura da cidade. E, enfim, continuando a fazer a programação lá. Uma das primeiras programações que a gente começou a fazer regular, a partir desse momento, ainda sem recursos, sem nada, foi o Cine Salinha. Que também era uma ideia que ele já tinha, o Ed, né? Já tinha mais tempo, mas fazia assim para os amigos, com um projetor super pequenininho que ele tinha lá e tal. Aí eu falei, olha, vamos fazer isso aqui para o pessoal. Eu lembro dele sempre vestido com roupa de cinema, assim, com roupa de produtor, aquela jaqueta, né? Sempre, diretor, aquela jaqueta de... O Ed é uma figura. Mas vamos falar um pouquinho com o Álvaro aqui. Álvaro, 25 anos de cultura, né? Dedicado à arte, à cultura. Tem bacharel. Não, um pouquinho menos, 25 a experiente aqui é a Laura. Então me trocaram, acho que foi trocado aqui. Mas me fala um pouquinho, tu assinou 3 séries, 4... Eu queria... Esse é o meu. Esse é o da Laura. Esse é o teu, Laura. Esse é o da Laura. Tá. Mas eu queria só fazer um gancho que tu trouxesse, que eu como também graduando em História, tu fizesse adjetivou o Ed... fosse muito feliz, porque não é só fazedor de cultura, tem história na cultura. Tem história. E isso é importante aqui para o litoral, principalmente quando a gente vai lidar com cultura, propor cultura dentro da escola, qual é a minha cancha também, onde é o meu palco, que é a sala de aula. Mas enfim, eu vim para o litoral em 2016. Minha família sempre teve casa aqui em Imbé, mas a minha intuição era eu queria fazer uma segunda graduação em Ciências da Natureza e passei aqui no nosso campus litoral da URGS e vim morar aqui, já tinha casa, né? Agora? Em 2016. 16. 2016. Tá. Minha companheira ficou dando aula em Livramento, junto com o meu guri, mais adiante também acabaram vindo e vieram morar aqui conosco. Eu sou graduado em História, né, pela PUC, tenho graduação em Ciências da Natureza pela URGS. Gostei de estudar um pouquinho, fiz mestrado em Dinâmicas Regionais, onde eu acabei estudando a questão do direito à moradia, trajetórias das famílias aqui, por exemplo, da comunidade da Portelinha, né? Mas também nesse meio caminho acabei me envolvendo com cultura. Em 2020, quando começou a pandemia, muitos de nós acabaram se enclausurando nas suas casas, né? Sim. A escola parou, né? Com
reforçar que eu sou professor da rede pública ali do Barão, sou professor de Química, de Física, de Biologia e outras disciplinas mais. E o pessoal enclausurado começou, particularmente comecei a ler mais livro, comecei a ver mais filme. Eu sempre fui um cara assim apaixonado por cinema, né? Não um especialista em cinema, nunca estudei cinema, fora agora que estamos tendo curso, né? Que depois mais adiante eu queria falar desse curso, que é algo... Não, porque nós estamos com uma bacharel aqui. Não, né? o curso, esse curso, eu não tenho medo de errar, é algo que o Litoral nunca viu, pela qualidade em si, da programação e do pessoal que tem vindo fazer as oficinas, né? Nós temos diretores dando aula, diretores renomados na região sul do país, com 20 filmes, séries. Um deles agora foi o Gustavo Spolidoro. Aqui é o Gustavo Spolidoro, vendo no teu Instagram. Que é um baita de um diretor de cinema, para mim, eu sou fã desse Isso cara. foi agora, assim. né? Sim, a aula do Gus foi no último sábado agora. Então, nesse sentido, tô aprendendo nessa questão do cinema. Mas, metido que sou, junto com minha companheira, a Carol, e o meu irmão, o Adriano, a gente resolveu fazer um site de cinema. O meu irmão, ele trabalha com o portal Porto Alegre 24 horas. Ele tinha dito, cara, por que vocês não começam a escrever sobre filmes, vocês que adoram, agora estão começando a ver mais filme em casa? Porque sempre quando eu ia ver um filme, era aquela época ainda bombava o Sky, sabe, as TVs assinaturas, a NET, os streamings estavam recém adentrando nas nossas casas, né? E eu sempre me sentava para ver, hoje eu tô com tempo livre, as escolas estão fechadas, tudo, né? Me sentava ali para ver Vovózona 3. Depois bota lá Velozes e Furiosos 1, depois botava Velozes e Furiosos 2, botava no outro canal Velozes e Furiosos 1 de novo, meu Deus, não tem filme pra ver, nós os filmes, né? E a gente começou, que tal a gente não começa a escrever sobre outros filmes que sejam legais, das pessoas assistirem, né? E também dizer onde se conseguem esses filmes. E aí foi que a gente criou o Tem Que Ver, ele começou a escrever como filme, lembrando, eu não sou crítico de cinema, né? O crítico de cinema, pelo que a gente lê na literatura, do audiovisual, o crítico de cinema é aquele que comenta um filme a partir da linguagem cinematográfica. Eu não comento linguagem cinematográfica, eu analiso um filme na perspectiva histórica, se ele foi bom, se ele foi ruim, qual é o contexto que ele fala, se aquilo ali agrega para dentro de uma sala de aula, se aquilo ali tu deve ver por causa do fator histórico daquele filme, da importância dele, né? Mas o site foi crescendo. O site foi crescendo. Mas isso que tu tá falando, tu faz tipo uma curadoria antes de colocar no ar os filmes? Isso no início. Não, lá no início. No início. Tipo assim, eu vi o filme A Rede Social. Pô, achei bacana esse filme. Vou escrever sobre ele. Vou comentar sobre ele. Vou fazer uma capa para ele. Vou postar no site e vou publicar para as pessoas lerem o que eu achei do filme. Legal. Mais um blog, né? Mas só que o site foi crescendo. Né? Eu entrei num grupo, por exemplo, de críticos de cinema do país, que se chama Os Incompreendidos. Aí sim, lá conheci o Felipe Pitanga, né, que ele é um colunista e crítico de cinema do Brasil de Fato e da Carta Capital, ele escreve mensalmente, né? Outros, por exemplo, do Recife, como o Pablo Rodrigues, o Leonardo Lima, o Vitor Russo, que é de São Paulo, né, que ele tem agora o 16mm, que é um canal dentro do audiovisual lá do São Paulo bem conhecido. E essa rapaziada começou a escrever para o site aí críticas. Pô, olha só, cara. Críticas de cinema. Isso aqui em Tramandaí, viu? É por isso que eu digo. Em Bé. A Vera, mas a Vera consegue. Vocês aqui, gente. A importância do programa digestivo diferencial do digestivo, a gente traz pessoas aqui que tem a ver com do litoral pro mundo, porque não importa que eu sou de Porto Alegre também, moro aqui e tal, Teutônia e tal, não adianta, a gente tá morando no litoral e tá fazendo esse trabalho no litoral, olha que legal, e aí o site nesse momento ele foi crescendo e explodiu. Essa frase... Aliás, tu tem aí, né, Jimmy, deixar preparado aí Essa frase que tu usaste, do litoral pro mundo, é o meu slogan. Ah, é? Aí. Do litoral pro mundo. O mundo. Porque a gente fala, por exemplo, a gente fala de Siriana, que é um filme que fala sobre o contexto do Oriente Médio com Clooney, né? E a gente fala também dos nossos curtas locais produzidos aqui no litoral. Então é do litoral para o mundo. Só que a gente foi mais ainda. Aí que eu quero chegar na parceria que a gente fez com a Laura e com o Colarte.
Porque eu comecei a me aventurar junto, né, com meus parceiros, meu filho também é parceiro do site, eu, a Carol, o Francisco e o Adriano. A gente começou por incentivo de umas parcerias que a gente fez em Imbé inicialmente, com o NID, Núcleo de Imagem e Dança de Imbé, com o Marcelo Cabreiro e o Ayrton do Amazônia, nos incentivaram a fazer um projeto que se chama Cineclube Tem Que Ver, né? E a gente lotou, por exemplo, o Castelinho, na primeira sessão de cinema da história de Imbé dentro do Castelinho, onde a gente tratou o filme Recife Frio, do Kleber Mendonça Filho, que ganhou agora prêmio de Cannes como melhor diretor. Mas, junto antes disso... ainda desse lá de Imbé, Tem Que Ver já fazia parte do antes, mas o que deu um estopim pro Tem Que Ver Cinema foi quando, no Espaço Baobá, eu tava lá, eu sou metido no cinema, eu aprendo. Espaço Baobá, só explica pra gente onde o Espaço Baobá, na Santa Rosa, agora não me lembro o número, quase na altura do Braço Morto. É o Castelinho? Não, é um centro cultural. Um centro cultural, tá. Que é do Marcelo Cabreiro e da Juliana Ju. Tá. Lá teve o primeiro encontro de artistas do Litoral Norte. Foi promovido pelo Baobá, eu não me lembro agora quem é que teve a iniciativa da promoção. Acredito que sim. Acho que veio dele. Lá, me sentei, comecei a conversar, estava conversando com a Juliana Justus, que estava conversando também com o Marcelo, a gente trocava ideia. Foi quando eu conheci a Laura e o Ed. Né? Eu entrevistei o Ed, troquei uma ideia com a Laura, eu olhei assim, né? São parceiros de Tramandaí, até que veio um convite. Né? Álvaro, quem sabe tu não passa aqui na nossa sede do Colarte para conversar com a gente? Foi quando eu fui lá nas margens do Rio. Que salinha gostosa aquela lá, né? Embora a nossa casita seja maravilhosa, mas aquela nossa salinha tinha um brilho bem bacana. Em Imbé. Em Tramandaí. Em Tramandaí, ali no prédio da Câmara dos Vereadores. O Colarte ocupava uma salinha. Sim, ali embaixo. Atrás do museu. Atrás, né? Exatamente. Do lado ali, né, da Vica na Barro. Isso, da Vica na Barro. Então a gente abria uma entradinha lá, né? Salinha, tu via ali o Rio. Era muito legal. E aí disseram, quer fazer uma parceria em trazer cinema aqui pro litoral? Nós promovemos, sim, tô dentro. Foi então que a gente começou a fazer toda a última sexta do mês uma sessão de cinema, né, pro público de Tramandaí. A ideia é filmes locais, curtas, até longas, já passamos longas, né, mais tradicionais, assim, de público maior. E onde vocês passam? Onde é que acontece essa sessão de filmes? A gente saiu lá daquele espaço no final do ano passado, né, que teve a reforma lá Então eles tiraram o pessoal que trabalhava na cultura, que ocupava aquelas salinhas lá, tiveram que sair. Então fomos nós, o pessoal da Casa do Artesão e a PIT, que é a Associação dos Artistas Plásticos. E eu acho que a banda também, essa turma saiu de lá. A banda já estava ocupando lá na biblioteca. Não estavam mais ali. Mas enfim, a gente teve que sair, se virar, né? Então a gente passou um bom tempo fazendo cinesalinha nos bares parceiros da cidade. Tirol assim, foi uma, né? Foi da Tirol, foi no Santos. Que é uma ideia muito boa também. Levar pro bar o cinema, né? Curta-metragem, documentários que são curtos, né? É interessante. Tem um documentário agora que falhou o nome agora, meu Deus do céu, tem de 1 minuto na Netflix, né? Tem um documentário que me chamou a atenção, 1 minuto, mas depois eu vejo. Mas tu sabe que o legal do Cine Salinha, ele pegou, porque hoje a gente pode dizer que ele se consolidou. Deixa eu concluir onde que a gente está hoje. Hoje o Cine Salinha tá, quer dizer, o Colarte está numa sede nova, que é onde acontece o Cine Salinha também, que é ali na Avenida Atlântica, 1945, esquina com a Travessa Zenha. A casa lá fica aberta de segunda a segunda, praticamente. Na parte da tarde, a gente está sempre por lá, para receber artistas, para receber comunidade cultural e fazer uma programação e oferecer programação. Então, a gente sempre fala que a casa, por mais que tenha, né, a nossa programação que é mais constante, como o Cine Salinha, o Sarau Fluxos Criativos, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois também. Sim. É uma casa que se propõe a acolher os artistas. Então, se tem um artista que quer fazer um pocket show lá, quer fazer um pequeno sarau, quer fazer alguma oficina de dança, de teatro. E como é que vocês divulgam isso aí? Então, vocês estão divulgando no Instagram, tem o Colarte lá no Instagram, a Secretaria de Cultura divulga, como é que é o processo? A gente divulga Instagram? Tudo lá no Instagram. Colarte, é isso? Colarte Oficial. Tem como buscar aí o Colarte, Colarte de Coletivo de Artistas. Colarte de Coletivo de Artistas. Isso, Colarte Oficial, tá aí
Olha aí, gente, ó, pra O vocês. Instagram, Olha aí. opa, esse é meu. Aí tá, não, esse é o do Cine ainda. Cinearte. Colarte. Colarte aí. Aí, Colarte. Onde é que tem alguma... Então, o Colarte Onde é oficial. que quer que a gente o Jimmy clique aí pra dar uma olhada? Ah, Vai baixando. No Cine Salinha. Ali, ó. o Cine Olha, tá ali o Salinha- Ed, ó. Sim, tá aqui. Tá aí o Esse aqui Ed, é da é. aula do Gustavo. De ó, que óculos, foi ali é o Ed. sábado. Deixa eu ver se eu acho aqui no- Esse é o sarau que vai ter agora no próximo Fluxos. sábado Esse aqui. fluxo? Esse é o Fluxos Criativos. Se for passando aqui, vão ter os 3 convidados que vão estar com a gente nas fotinhos aqui, que é o Mário Tressoldi. Ah, o Mário. É ele que vai estar na área da Mário música, Tressoldi, Graça Graça Guimarães, Guimarães. artista visual, vai estar expondo lá. Cristina E a Oliveira. Cristina Oliveira, que é escritora, vai estar Daqui, né? lendo. Ela é de Osório. Ed, Mas Osório. é da nossa turma aqui. Mário também, litoral, Mário também, e Osório. tal. Essas aí Chamando são aí. o Cine Salinha nas escolas, que foi pelo projeto Cinearte, esses aqui, ó, com os alunos. E a gente levou, em vez de trazer os alunos para dentro do Colarte, a gente levou o Cine Salinha para dentro das escolas. Que legal, olha que... Isso aí lembra a minha infância, só que na época não tinha... Eram umas histórias contadas. Acho que foi aí que me despertou a locução, porque eu achava tão bacana o cara apresentar lá as histórias e tal na escolinha. Que é um negócio legal também. Um conto de histórias em locução, né? Também fica legal. Mas Aqui é foi uma cultura, sessão né? que a gente fez, Arte. era sobre o filme do Mário Tressoldi, que a gente tinha passado para essa turma, então levou ele para conversar com a galera. Foi muito bacana também. Na escola ali no Indianópolis. Ah, E eu acho que foi bem legal, bem válida essa experiência de levar. Foram 6 escolas que a gente conseguiu atender com essa etapa do projeto. Mas, enfim, normalmente acontece lá no Colarte no Colarte. mesmo. O Colarte atende de segunda a sábado. Segunda a sexta. isso. Segunda... Não, porque eu disse que eu passei ali no sábado, né? Eu vi Sim. o pessoal ali, eu digo, ó, tá cheio de pessoal. Tem que saber o Até curso, agosto, né? a gente vai estar todo sábado lá, porque tem É. o curso, né? Ou é o curso, ou é sarau, tem uma programação constante Para lá. quem é de Tramandaí ou quem tá fora, vai no Google aí, busca na Avenida Atlântica, é a rua segunda rua depois do hospital, em direção à praia, bem na esquina ali, muito muito legal para quem curte arte, cultura e quiser trocar uma ideia com o pessoal e que desenvolva isso, né? A arte no litoral, tá aí o caminho, né, Álvaro? E até, e aquilo que eu ia fazer um link, né? Porque eu vim de Imbé, né? Até comentei a questão do cinema que a gente fez no Castelinho, mas linkei com Tramandaí, que foi o nosso começo aqui do Cine Salinha, para dizer que é uma consolidação dentro da região do Litoral Norte. Acredito que junto também com o Cineclube de Torres, né? Nós somos uma referência na região como cinema. E digo isso porque o Cine Salinha, porque a região do litoral, se vocês devem ter reparado, eu estou reparando que é uma região que não para de crescer. Né? A gente fala, todo programa a gente conversa com a turma que vem aqui, isso é verdade. Até te trago o número. O Brasil, o último censo do IBGE, cresceu 6%, o Rio Grande do Sul cresceu 10%, e o litoral norte do Rio Grande do Sul cresceu 25%. Né? Então é uma demanda muito grande e uma diversidade mais ampla que nós temos. Se ao mesmo tempo nós temos um pessoal com mais idade vindo morar aqui, nós temos um pessoal com uma diversidade que anseia por espaços de cultura. E a gente não tinha uma sala de cinema, não tem sala de cinema. Quer dizer, temos uma sala de cinema. É, Uma sala de cinema independente, É. né? Mas a gente pode pensar em sala de cinema é que a gente é pequenininho lá, né? A gente tem o quê? São 20 cadeiras, dá para colocar até 30 pessoas lá, mas é pequenininho, não se compara a uma sala de cinema, né? Inclusive, vou só fazer um hipertexto aqui. No início desse ano, quando a gente começou a fazer diversos lançamentos de filmes realizados aqui, tava pequena a nossa sala. Olha não só. cabia o pessoal lá dentro. Ficavam de pé e ainda assim nem todo mundo conseguia entrar na casa para participar. Então isso foi uma experiência muito, muito legal, assim. E o notar que o pessoal tá vindo, tá procurando, tá precisando ter contato com a arte, né? Então... Eu acho que todos os segmentos eles vão ter espaço, porque a gente falando agora só aqui entre Tramandaí e Imbé, principalmente, né? A gente está falando de todo o litoral, claro, mas o crescimento em outros programas que a gente conversou é impressionante, chega a ser impressionante, porque é um movimento na semana aí que parece de uma grande Porto Alegre, de algumas cidades da grande Porto Alegre, próximas, né? E isso chama a atenção. E com isso requer o quê? Eventos, né? Nessa linha, nessa área cultural. Outra coisa é a questão da educação.
Então, assim, ó, o cinema, para perguntar para vocês agora, como ferramenta de transformação social na educação, isso é importante, né, Álvaro? É tudo princípio. É esse o link que eu faço. Quando a gente pega. Porque eu gostei quando tu trouxe a questão de encaixe o Ed com a história, porque a história faz com que determinadas ações e propostas que a gente faça, se elas se consolidam, ela pode transformar, seja qual o setor que ela esteja. No cinema, não deixa de ser. Como, por exemplo, o Cine Salinha. Por que eu volto, já vou linkar com a educação, essa questão do Cine Salinha hoje ele ser consolidado? Porque a partir da proposta que ele traz, que é cinema, produção cultural local e, além de tudo, porque nós não passamos só o filme, nós propomos um debate, uma roda de conversa, as pessoas chegam lá para confraternizar. A partir dessa consolidação, eu tenho ramificações do Cine Salinha. Eu tenho o Cine Salinha que vai na escola. Eu tenho um curso de cinema, claro, depois se faz um curso de cinema para fazer com que as pessoas aprendam a linguagem cinematográfica, para quem quer fazer esse curso, ir no cinema e entender aquilo que está fazendo, ou até fazer seu próprio filme para passar nessa sala de cinema. Né? Isso eu acho que é fundamental a gente fazer o link. Mas também tem um ponto que eu penso agora como professor, né? Quando a gente fala, Tramandaí, Imbé, a gente é do litoral. Né? Porque, por exemplo, muitas pessoas moram em Tramandaí, mas trabalham em Capão e estudam em Osório. Foi muito do meu caso. Por exemplo, eu moro em Bé, dei aula em Capão da Canoa, né? E estudava em Tramandaí no campus da URGS. Eu fiz, por exemplo, inicialmente lá em Capão, uma mostra de cinema etnorracial. Foi uma culminância de um curso que a URGS propôs, né, etnorracial, que era um curso de formação para professores, que tinha que ter uma culminância. E a gente lotou aquelas salas. Foi tão bacana que daí quando eu de transferência, eu vim estudar aqui no Barão, aí já com o Salinha consolidado, Salinha, vamos fazer a mostra, lembra da mostra? A gente fez a segunda mostra etnorracial, aí dessa vez no Barão de Tramandaí, ao qual fomos premiados para ir para a Feira do Livro de Porto Alegre, né, junto com um estudante, apresentar essa amostra que a gente fez. E por que ferramenta de transformação social? Aí vem a cereja do bolo. Uma estudante produziu um filme muito legal, que a gente mostrou no Salinha, né? Ela pegou e filmou todo um dia dela, desde quando ela acordava até quando ela ia dormir. Ela coletava papelão em Capão da Canoa. Uma estudante, eu dava aula no Mosquete, rede pública, com problemas de moradia, morava lá no Vale Verde, em Capão, quem não conhece, é uma ocupação, né, perto ali de Capão Novo, e com sérias dificuldades financeiras e que tirava o seu sustento catando o papelão para depois ir à noite na EJA estudar. Ela filmou o dia inteiro dela. Nossa. E pediu para um amigo editar, botou uma trilha sonora, botou uma legenda e saiu uma obra-prima. Nossa! Entendeu? Então que incrível, né? Isso que é ferramenta de transformação social, eu ter alguma ferramenta, no caso aqui o audiovisual, como pode ser o esporte, né? Enfim, nós estamos falando aqui de cinema, que pode daqui a pouco gerar uma oportunidade daquela pessoa ali que tem talento se agarrar e subir, né? E às vezes até olha só, me chamou a atenção, até mesmo por um vídeo da própria internet, que muita gente está fazendo aí para buscar um espaço em, como é que é, em likes, em engajamento, acaba às vezes, dependendo, exato. Claro, não é tudo, né, gente? Mas dependendo, pode acabar, não digo nessa aí foi uma obra, mas pode acabar em algum material. Vocês têm feito isso aí, entrando nesse assunto aí, vocês têm feito esse tipo de acolhendo esse material? Essa ideia que surgiu, foi sem querer essa aí praticamente? Não, foi, claro. Ou do catador, assim. Vai assim muito do professor também dentro da sala de aula, né? Assim, o próprio Barão tem um projeto de cinema, tá? Que é o Eco Barão, que é um projeto da escola, que os grupos lá da escola fazem eles têm que fazer um curta, né? Baseado num conto de literatura, porque daí é para a área das linguagens, né? Aí tu já
já começa a garimpar alguns vídeos. Mas vai muito também do prof. Às vezes lá em Capão saiu esse curta, foi provocado pelo festival que a gente fez, mas também teve a parceria de uma prof que na disciplina dela incentivou ela a fazer, né? Então, são muitas mãos. Se um só é mais difícil, né? Tu tem que dentro da escola, estamos falando agora aqui da escola e cinema, né? Dentro da escola, tu tem que colar nos colegas, parceiros, assim, eu estou fazendo esse projeto, tu me ajuda garimpando ali, incentivando na tua disciplina aqui, fica mais fácil de a gente achar e incentivar que esses alunos façam essas produções, né? Porque hoje em dia, o que é o tempo, né? Se tu fores ver a maioria dos nossos estudantes da rede pública, eles estudam de manhã e trabalham da tarde e parte da noite. E muitas vezes sábado e domingo, porque a maioria deles no comércio, né? Então, tu tem que fazer todo um trabalho de, além do ensinar, tu incentivar no seu período livre, que é pouco, a produzir isso, né? Esse é um desafio. Mas no ano passado, o Eco Barão fez um festival também de curtas dos alunos, que foi muito bacana, fiz parte da comissão de seleção lá e avaliação. Foi bem legal o projeto que eles produziram, mesmo com essas condições todas, né, que o Álvaro traz, que é trabalhar cinema dentro da escola, dentro da sala de aula. Eles conseguiram produzir filmes muito interessantes, assim. E a gente já estava com esse projeto do Cinearte, é um projeto que a gente elaborou faz 2 anos e que no final do ano passado aqui liberou o recurso para a gente começar a executar agora. Mas isso tudo veio, assim, junto para dizer, essa ideia tá legal, ela vem num momento em que as pessoas estão procurando se profissionalizar, estão vendo a área como uma área de desenvolvimento tanto profissional quanto, enfim, pessoal, né? Quer contar a sua história, enfim. Mas nisso de conhecer o que estava acontecendo lá na escola, só deu aquela força de assim, a gente está chegando num momento muito bom, né? Sim. E daí, com a Escola Barão, então a gente fez esse projeto de levar os alunos da escola para dentro da Casa Colarte para fazer sessões de cinema lá também. Daí isso, né, paralelo, lá dentro da escola, acontecendo o Eco Barão e levando os alunos lá para dentro da nossa salinha para mostras de cinema, arte, educação, não, cinema, educação e ação. Eu não vou me lembrar bem do nome agora que a gente criou. E daí a gente leva as turmas para lá e mostra cinema e educação. Aquela vocês movimentam, né? Isso. Vocês movimentam a cultura no município de Tramandaí direto, então, essa movimentação. A gente tenta. Nossa. Tramandaí-Imbé, digamos assim. Tramandaí-Imbé, Tramandaí-Imbé. Olá, bem cá, Lauter, tem parentesco com algum publicitário? Tem. Primo do meu pai. Roberto, o alemão, Lauter. Exatamente. Vera, quando a Scala fechou, Antônio César, Antônio Marcos Paim, quando eles fecharam a Scala, eu sou publicitário dessa época, eu sou aluno deles. E aí eles saíram, ninguém deu aquele negócio no mercado, acabou nada. César, Roberto, alemão mais conhecido como alemão, né? O alemão Lautert. E a Malu Macedo, montaram a Paim, Lautert e Macedo. Eles montaram em 2005 em São Paulo, depois não sei mais do alemão. Mas quando Lautert, eu tipo, será que é parente? Tem ligação com publicidade? A cultura pode ter ligação com a arte, pode ter ligação com a publicidade hoje ou não? Claro que sim, não tem como separar uma coisa da outra, né? Hoje, quando a gente fala de economia criativa, economia da cultura, essas coisas todas se interligam, né? Inclusive a parte de tecnologia tá dentro desse grande mote aí, então não tem como separar uma coisa da outra. É claro que são linhas de trabalho diferenciadas, né? O trabalho publicitário é muito mais voltado à questão mais econômica e tal, enquanto o trabalho mais cinema e arte, ele vai para uma outra linha, né? Então, hoje ainda no Brasil, essa questão de trabalhar com cinema, a gente ainda é muito dependente de leis de incentivo. Graças a Deus, o Fundo Setorial do Audiovisual está voltando aí e tal, que deu uma parada nos últimos anos, né? E as leis também que chegaram, principalmente a Lei Paulo Gustavo, pois né, eu ia te perguntar se eu ia entrar sobre esse assunto. incentivo bacana aí, que é o que fomenta o cinema no Brasil, né? Diferente da indústria cinematográfica que tem Estados Unidos e tal, aqui a gente ainda muito usa essa questão de fomento, porque
os filmes não se bancam, a nossa distribuição ainda é um gargalo, né? Para E conseguir ter o recurso. E esse percentual para uma cidade que nem Tramandaí, como é que fica? Tramandaí em Bé, na cultura, de investimento no cinema, na cultura. Assim, hoje, Tramandaí, a gente tem uma Secretaria de Cultura que começou no final do ano passado, né? Não tem recursos para investimento na cultura. Eles aqui dentro da prefeitura trabalham com um orçamento que tem já pré-aprovado, né? Sim. Que é para manutenção da banda, do museu e da biblioteca. Outros investimentos para projetos, para parcerias, não tem previsto. Isso vai ser mais um trabalho grande aí do Paulinho, da equipe dele, que estão lá trabalhando. Mas já mexeram aí coisas. no verão, aí trouxeram, né, um cinema na praça, mais ou menos O assim. Roda Cine veio. O Roda Cine, né? Mas esse é isso Só aí pra- são um as projeto, parcerias, não é com recurso local, sabe, de investimento. Isso eles Sim. não têm. Isso é o trabalho árduo que eles vão ter esse ano, de conseguir recursos locais. O que eles conseguem fazer é parcerias para trazer coisas, né, de fora, como o projeto Roda Cine, por exemplo, e de trazer esses tanto os auxílios emergenciais, que já tinham ainda antes da formatação da secretaria como tal, e agora a lei Aldir Blanc, que vem aí, são mais 4 anos que a gente vai ter. Mas enfim, então eles estavam estão gerenciando esses recursos que vêm com a Lei Paulo Gustavo e com a Lei Aldir Blanc, e pleiteando outras coisas externas, né, que acontecem. Que tem possibilidade de fazer parcerias e trazer outros recursos para fomento fora dos editais, né? Então é um grande desafio aí para a prefeitura e tal. Mas aproveitando o gancho de estar trabalhando com essas leis e o desenvolvimento do audiovisual local, é fundamental destacar a lei Paulo Gustavo, que teve sim esse fomento específico para a área do audiovisual, né? Quer dizer, os editais sempre vieram em duas linhas de fomento, uma muito forte do audiovisual, que é aquilo que eu falei antes do Fundo Setorial Audiovisual, que estava fechado nos últimos anos. Então, eles tinham um recurso lá e que eles colocaram nessa lei Paulo Gustavo, então, para fomento de cinema. E isso, então, foi para fomentar cineclubes, festivais de cinema e muito produção audiovisual. Então, aqui, quando esse recurso chegou, eu não vou saber exatamente o número, mas, se eu não me engano, foram 6 filmes que foram viabilizados, 6 curtas-metragens, baixíssimo orçamento, estamos falando. Mas né? isso aí aqui pro litoral? Tramandaí, só Tramandaí, que legal. E diversos clipes também, que o pessoal conseguiu fazer, daí mais o pessoal da música também aproveitou, e daí outros projetos que eram das outras áreas da cultura. Sim. Mas o valor principal foi para a área do audiovisual, então a gente teve aí, desde o finalzinho do ano passado, aí trazendo de novo Cine Salinha, né? Todas as sessões do Cine Salinha eram lançamentos de ou clipes ou curtas-metragens feitos aqui. Olha só. Foi impressionante, porque daí o pessoal participou também, então tinha muita gente no Cine Salinha, deu para fazer uma divulgação muito legal dos trabalhos feitos aqui. Esses materiais estão à disposição lá no Colate para o pessoal assistir? Como é que faz? Tem alguns filmes que já estão disponibilizados, daí os próprios produtores já disponibilizaram isso em YouTube, né? E tem alguns filmes que estão fazendo circuito de festival. E como alguns festivais exigem ineditismo, É verdade. então a gente não tem como já disponibilizar no YouTube Não é liberado, mais, né? assim. Mas tem algumas produções que estão liberadas. A gente até podia fazer uma matéria sobre isso, de repente publicar lá no... Podemos, né? Tem O que que ver. tem de produção daqui, dos últimos tempos. fazer um trabalho de pesquisa, né? A gente podia fazer um Exatamente. trabalho, fazer uma garimpagem e fazer até de forma de lista também, para as Claro. pessoas irem atrás e assistir. É interessante, por isso que como eu disse, né? Quanto material tem feito daqui e que daqui a um pouquinho o pessoal lá tá a fim de assistir, né? E pode mandar pra gente, pro canal Pontuar também, para divulgar, junto com o Tem Que Ver. Com né? certeza. Joia. A gente divulgar esse material. Eu acho que é interessante a cultura, porque eu vejo a cultura assim aqui no litoral há muitos anos, por isso que eu falo da história, que Ed é uma história, porque eu vejo assim muito trabalho garimpado pelo Ed sei lá, gente, eu vou falar 30 anos aqui, não sei se eu não tô certo, eu tô praticamente certo, né, no tempo. E
E a cultura, e não é questão assim da gente dizer, preconceito, não é questão de disponibilidade de verba. Na real é bem isso aí. Então, deixa lá para fazer. Eu acho que hoje, eu observo de uns tempos para cá, principalmente não puxar brasa pro lado do Paulinho. Paulinho é um cara que eu conheço, criativo, publicitário, criativo também, e que está se empenhando, né? E a gente sabe, como você já colocaram, tu principalmente colocou, as dificuldades que tem para se fazer, para se trabalhar a arte, a cultura, né? Desenvolvimento de filmes e tal. Mas eu vejo também, assim, uma coisa que eu me atentei aqui, que eu entendi, principalmente de ti, Laura, será que eles têm lá, a prefeitura tem um departamento que seja assim, que tenha essa experiência que tu tens, de trabalhar por trás do bastidor, ou isso fica mais a critério do produtor que apresenta para a prefeitura o projeto? Como é que funciona? Hoje em dia eu acredito que ainda esteja nessa função, assim, né? Como não tem um recurso público local de investimento, a gente ainda trabalha muito com os editais, então são os próprios produtores que desenvolvem os projetos e entram daí, né, na seleção ali dos editais para receber os recursos e realizar os projetos. Mas isso a partir do momento em que a secretaria se organiza, aí ela precisa ter essa pessoa também lá dentro. Pois é. Para realizar os projetos. E tu sabe se tem? Eu não sei. Por exemplo, a Secretaria de Cultura, o Paulinho, tem uma pessoa que ele possa, ou ele pergunta para ti, me ajuda aqui. Não, o Paulinho não pergunta se ele não tiver como dar uma contrapartida. É verdade, é verdade. Uma coisa dele. Então, eu sei que ele está com uma equipe, ele está com a Grazi Demoliner, que está trabalhando justamente nessa questão das leis, né? E trabalha na biblioteca também, mas ela que está operacionalizando a questão das leis. Tem a Marisabel lá, tem mais uma equipe interna que ajuda na parte administrativa e burocrática das questões de prefeitura mesmo. Eu não sei se eles têm alguém especificamente em projetos lá. Aí eu vou ficar te devendo. E tem alguma lei? Eu não tenho muita certeza. O Estado, Rio Grande, né? Rio Grande do Sul, a lei, não o governo federal. A gente sabe que a lei federal tem mais leis de incentivo, né, do que o estadual. Ou o estadual tem alguma... Na verdade, os apoios que vêm do governo federal, eles normalmente vêm direto para estado e para municípios, né? Além de ter o Fundo Setorial Audiovisual, na área do audiovisual, e a Lei Rouanet, que abraça todas as outras produções culturais, né? Grandes, aí a gente está falando de um outro patamar, assim. O governo do estado trabalha com projetos, né, nível regional, mas também tem a LIC, que é tipo uma Lei Rouanet daqui, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e tem diversos editais do FAC também, que são um fundo de apoio e investimento direto do governo do estado. Nas prefeituras, algumas prefeituras já estão organizadas e fazem isso, já tem o seu fundo municipal de apoio à cultura, fazem os seus próprios editais, enfim, fazem sua programação ali, mas a gente ainda está começando, estamos caminhando aí para desenvolver isso. Hoje aqui nós temos um Conselho Municipal de Cultura atuante, que acabou de fazer uma nova seleção dos conselheiros e tal, até eu e o Ed já estamos juntos lá também. Então, legal, bom. E tem um fundo que acabou de ser instituído, Fundo Municipal de Cultura, né, que é a criação da conta, digamos, como lei já existia, mas a criação da conta tá feita agora, então tem que ainda regulamentar para ver como é que são os recursos que vão vir para cá, mas esse é o trabalho que eles estão fazendo lá na prefeitura, né, então tá indo, não é um trabalho que acontece da noite pro dia, a gente não vê isso acontecer. Como tu disse no início, lá no programa, é de 1 a 2 anos, né? Às vezes tem projetos que é 2 anos que demora, tu falou. A gente está falando de projeto especificamente, agora de organização de uma Secretaria de Cultura, daí é um pouco diferente. Te entendi. Bom, mas eu queria também depois falar um pouquinho sobre o dia a dia da Colarte ali, mas antes disso, eu queria voltar contigo aqui ao projeto do site, né? O Tem Que Ver, porque ele é um site que tem muito vídeo, muito... Como é que é? Conta pra gente. Vamos botar no... Eu até estava enquanto você estava mexendo no meu celular aqui, porque eu estava procurando, como eu falou dos filmes, eu publiquei em 2022... Tem que ver no site... www.temquever.com.br. O primeiro longa filmado no litoral norte.
que é Vento Norte, de 1951. Vento Norte. Vento Norte. Eu até estava mexendo aqui, clicando. É bem interessante. Fez, claro, ele não tem o cunho dele é... Tem que ver. Tem que ver.com.br. Não sei se tu consegue ver aqui, ó. É o primeiro longa filmado. É uma imagem de Torres. Ali, né? Eu acho que tem mais de 1 hora de filme. Claro, ele faz parte de uma... Claro, o cinema é usado como ferramenta de transformação social, mas também ele pode ser usado para diversas formas. Tá, né? Aí, tem que ver.com.br. O Cinearte. Cinearte tá ali, ó. E aí a gente pega... E ele foi feito para divulgar a região do litoral norte. Sim. Alguns hotéis patrocinaram o filme e tudo, né? Para botar Torres em evidência, né? E aí um pouco do site, né? O site, como eu disse, ele começa como um site de cinema, mas ele hoje é muito mais. Ele é um site de cinema, de cultura, de educação. Essa é a abertura. Bota mais para cima lá para gente ver na abertura, Jimmy, lá em cima aí, tá? Então, ali as categorias, tal... Críticas, educação, né? Eu trabalho também com questão socioambiental, né? Porque, como eu disse, o site ele é mais. Até porque a partir de um documentário que eu dirigi e fiz o roteiro, né? Sobre as questões... Um pouquinho das produções, fala do teu filme. Vamos lá, de vida. Eu tô querendo chegar lá, eu tô indo por aqui. Não, só dá pra chegar de novo. Quer ver? Vai baixando pra vocês verem a heterogeneidade que é o negócio, ó. Eu tenho, né, o Cinearte, como eu disse, é um prazer estar nesse curso, porque o curso realmente sou suspeito para falar, mas realmente é um curso qualificado, com pessoas estando lá. A gente aqui são os destaques, volta e meia a gente vai modificando, né? E a gente deixa heterogêneo. Por exemplo, a gente bota as listas de filmes, os 100 melhores filmes do século XXI. Ali vocês vão encontrar os 100 filmes de todo lugar do planeta para vocês encontrarem, né? Olha ali, ó. Essa é uma lista de filmes desse grupo de críticos de cinema que a gente tem, que elegeram. E tem também do cinema nacional, que a gente fez ali, ó. Esse aqui, ó. Os 100 melhores filmes do cinema nacional. Vocês dá uma clicadinha ali, ó. Olha aí. Ali vocês vão achar vários... Ó, aí uma crítica, né? Olha, e é muito legal, porque assim, ó, posso falar um pouquinho claro, tem 1931. Eu tinha um pouquinho antes, eu tinha um pouquinho, né, preconceito. Tem tanto filme novo saindo, por que eu vou ver os antigos, né? E aí, como eu disse, eu não sou estudioso de cinema. Hoje eu tendo um pouquinho de metido, que sou. Mas aí esses críticos de cinema, que são meus amigos desse grupo, muitos deles são críticos e entendem. E fizeram a lista, se for ver os 10 primeiros, é tudo de 1950, 60, 40. Para você ter ideia, o segundo colocado é de 1931, que é Limite. Que depois agora eu comecei a ver, são realmente obras-primas. Quando tu começa a chegar... E esses filmes todos estão à disposição para o pessoal assistir. Não, isso aí são listas pessoal, né? Mas a maioria... Ali, Rio 40 Graus, tá ali, todos estão no YouTube. 55. Os 20 primeiros tu encontra no YouTube, tá? Esse é mais uma lista para vocês conhecerem. Porque assim, ó, a lista sair, eu nem conhecia, eu não conhecia a maioria, né? Aí eu comecei a fazer porque uma lista... Tu fez essa busca? Junto com os outros críticos de cinema. Junto com os outros. E eu participei, eu sou um dos... Se tu for lá pro final, se tu conseguir rodar lá pro final. Lá no 100. Lá no 100, vai lá no 100. E, ó, esses são os votantes, ó. Sim. E eles fizeram uma lista, cada um escolheu os seus 20 primeiros. Até o segundo lá, o Álvaro. Né? Ali, ó, Álvaro Nicote, ali, ó. Olha ali. Junto com o país inteiro. Gente grandona aí do cinema. E aí, cada um fez uma lista de 20. Jean Werneck. 20 primeiros. Os 20 primeiros. Quais são os 20 melhores filmes? Aí eu fiquei até com vergonha, nenhum dos 20 meus estão nos 20 primeiros. Mas depois você fui ver que realmente eles tinham razão. O Cabra Marcado para Morrer, que é o número 1, considerado por todos os críticos de cinema o melhor filme brasileiro, é o Ainda Estou Aqui. É a mesma proposta do Ainda Estou Aqui, numa perspectiva de uma família pobre e humilde. Né? O marido é assassinado na ditadura militar, né? A esposa tem que se refugiar no sertão nordestino,
Só que os filhos, a família do Ainda Estou Aqui ainda é a família de um deputado. Pra quem viu, não quero dar spoiler, isso aí não é... Isso aí foi no Netflix. É. Né? Não, Ainda Estou Aqui, o nosso ganhador do Oscar. Ah, o ganhador do Oscar, claro, Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Mas ele tá onde, esse filme pra liberar? Não tá no cinema ainda? Não. Tá no Netflix ou no O Ainda Estou Aqui já tá no Globoplay. Isso. O Cabra Marcado o Celto Mello e Fernanda Torres. Dirigido pelo Salles, né? Walter Salles. Walter Salles. Só que o Cabra Marcado para Morrer é Ainda Estou Aqui nessa perspectiva. E aí os filhos, quem já viu o filme Eu Ainda Estou Aqui sabe, né? Isso não é spoiler, já aparece. O filme é muito legal. Todo mundo já viu. A família toda fica sem o pai, né? Que dá como sumido. Só que os filhos do Cabra Marcado para Morrer são espalhados pelas favelas do Rio de Janeiro. E aí depois que acaba a ditadura, a mãe retorna para ir na casa de cada um nas cidades onde eles foram parados. Então, uma obra-prima do Felipe Coutinho, né, que é um dos diretores mais renomados do Brasil. E eu sugiro que quem gosta de cinema, dá uma olhada nessas listas e começa a ir atrás. A maioria deles a gente encontra no YouTube. E me diz uma coisa, voltando ali, onde é que tá a tua crítica, onde é que é o comentário do teu comentário, o meu aí no curta. site. Não, no site, quando tu comenta, né, no site. Site. Não, é que assim, ó, aqui tem os ali, críticos de aqui, cinema, abaixo, ali, ó, mais abaixo. Jimmy, Ó, aí. Sim, ó, O editorial é tu. Como tem muito gente, eu acabei não sou crítico de cinema, né? Tá, mas tu colocou como editorial. É mais uma coisa ampla do que é o site. Tá. Quer ver, ó, ali no editorial tem o que é o site Tem Que Ver. Tem toda a história do Tem Que Ver que a gente acabou conversando aqui, tá sintetizando na matéria. Beleza. Mas ali são críticos de cinema. A Stephanie Henriques, por exemplo, renomada do Rio de Janeiro, se vocês clicarem ali, ela é dona da página E o Cinema Levou, ela faz umas análises fantásticas. Olha só pegar os títulos delas ali, ó. Se for ver, vai ter um que é mais abaixo. Deixa eu ver aqui, ó, mais abaixo. Tem como ir na página 2 para vocês, só para mostrar um exemplo na próxima página. Deixa eu ver se já vai aparecer. Essa aí, ó. Mulheres cineastas, uma brevíssima história. Nós temos pessoas que fazem artigos relacionando temáticas com cinema fantástico. Ela traz aí toda a história do cinema na perspectiva da mulher. Aí não estou no meu lugar de fala, a Laura também pode falar um pouco melhor, mas ela... Não, mas eu tô querendo mostrar para o pessoal que está nos assistindo como é que faz para chegar, para ter quem está interessado em... Porque muita gente que gosta de filme, de buscar a história, buscar filmes antigos do que os filmes... Porque eu vou dizer uma coisa para ti, tem muito filme que eu até me irrito, né, na Netflix. Porque quando eu vejo, terminou de... Como é que é? Terminou como? O roteirista ficou com preguiça de terminar. Exato. Então, você sabe uma coisa que o Tem Que Ver também, uma das propostas era, que às vezes também a gente tá na plataforma de streaming, tem tanta opção que tu não sabe, tu acaba... Tu ficou 2 horas escolhendo o filme. E acabou nem conseguindo ver o que tu quer. Né? E tem muita porcaria, desculpa, né? Mas por isso que a gente tem que pegar e mostrar o Tem Que Ver aqui, os sites, tem que ver para o pessoal em casa escolher o filme bons filmes, né? É que nem o trabalho que eu vejo da Brasil Paralelo. Eu vejo que a Brasil Paralelo tá fazendo no YouTube, eles tem uma curadoria ali de uns filmes que eles deixam filmes interessantes que não afetam a família, o pai, né? Tem aquele cuidado, né? E é o que eu vejo aqui é cultural, são filmes assim que tu, né? Eu tô vendo aqui filmes que tu para assistir, poxa, vem cá, e esse processo que eu tenho, claro, tem um amigo meu que faz, aí tem no Super Áudio, daí é a parte de áudio, ele faz o Pipocando, alguma coisa assim, pipoca, é um programa de áudio, de rádio, né, que é, Super Áudio é uma empresa onde os profissionais, cada um que tem um segmento, um nicho de mercado que trabalha, criam lá, bota... E vai para as rádios do Brasil, as rádios compram, né? Muitas rádios compram esse projeto, que é parecido com o teu, que é um projeto de cultura, tipo, tu falar num canal. Na comparação dele, leva para as rádios. Aqui, tu trabalha só no meio cultural com os demais, assim, outros autores, como é que tem que ver? A gente é um site que divulgava, no início, críticas de cinema, né?
Para as pessoas, eu quero ver outros filmes, eu vi um filme muito bacana que eu não tô achando nenhuma crítica no lugar. Tem que ver, pode ser que seja um canal que tu encontre e possa ler sobre aquele filme. Ou eu estou a fim de ver filmes que não estão na grade tradicional, né? Encontra aqui. Tu pode ali. Eu não tenho uma variedade muito ampla, porque a gente também não tem perna para tirar um bloco, mas a gente tem. Mas o número de filmes que tem aqui. Sim, mas a gente tem, cara. Bastante. É que existem, né, muitos filmes. E aí eu prefiro ficar mais naquela humildade que eu tenho, não tenho tudo, né? E essa história aqui, tu já pensou em contar? Vocês contar na Colate, coisa desse tipo? Tem que ver, mostrar, apresentar alguma coisa? Ou vocês estão trabalhando mais só na divulgação dos... Tem que ver. Mostrou no Cine Salinha um filme. A gente produz. Agora somos uma produtora de filmes. Né? Tá bom. Não, a gente fez um filme, né, independente. Totalmente independente. Tem que sempre botar essa palavra, porque isso é muito importante. É um filme independente, sem nenhum recurso vindo de lei, né? E de incentivo para divulgar os córregos e as alamedas do Imbé. E denunciar um sistema de canalização que está acontecendo nesses córregos, né? A partir de uma perspectiva de que a educação, de que o desenvolvimento sustentável, né? E a educação para crianças ao ar livre, nos espaços de natureza e biodiversidade ampla, são o melhor caminho para o Imbé e o Litoral Norte, que tem a vocação de uma cidade-jardim, né? Então eu trago especialistas em desenvolvimento, eu participo do filme também, eu trago uma especialista em educação ambiental e educação infantil para trazer a temática do desemparedamento, que é a Ana Carol Acosta, minha companheira também e diretora do filme. Trago o Bento, né, o Bento Perrone, que é um engenheiro ambiental e também um dos integrantes coordenadores do MOVLN, não sei se você já ouviu falar, no Movimento Unificado em Defesa do Litoral Norte, que capitaneou, liderou as questões do esgoto do Rio Tramandaí, né, que vai ser despejado pelos emissários. Estiveram aqui, né, Vera, com a gente? Estiveram aqui. Fizemos eu sou um dos coordenadores, inclusive, do MOVLN, né, e unindo a questão socioambiental com o cinema, a gente tentou, através de um audiovisual na prática, né, botar na tela essa linguagem, né, do ativismo socioambiental, da defesa do desenvolvimento sustentável para a região, a partir do cinema como ferramenta de transformação social, né? E exibimos um olhar muito sensível, assim, as imagens estão lindíssimas, sabe? Já fizeram a captação toda? Sim, já foi lançado, a gente já foi lançado. já lançou. Vocês lançaram lá, a primeira sessão foi lá no Baobá, né? A primeira, ali foi um pré-lançamento só interno. Ali foi interno para nós, ali para vocês verem, para mim ouvir, Álvaro, tá uma porcaria, não lança. Sim. Tem que mostrar pros amigos, né? Mas a gente fez o lançamento no Cine Salinha, tu fez na URGS também, né? Fez uma circulação nas escolas, agora a gente levou com o Cine Salinha nas escolas de novo, a gente fez 2 exibições com o filme do Álvaro lá, muito interessante, sempre rola uma conversa depois bem engajada, inclusive dentro das escolas. Foi muito legal de ver, quando a gente falava sobre a questão de meio ambiente, essa questão do esgoto, a gurizada estava sabendo o que era, sabe? Tava pegar esse material, Vera, fazer um material, divulgar, de botar no canal .A também. Então é um filme que tá bem bonito, assim, ainda mais quando tu pensa que é bem aquela coisa, né? Cinema é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Pois é. Foi quase isso que eles fizeram lá. O que me causou a impressão de que tu fizesse um documentário. Exato, mas é quase um documentário socioambiental poético. Porque, lembrando, reforçar também que tem a direção de fotografia do Marcelo, né? Marcelo Cabreira tem um olhar lindo. Ele dirige também, ele estava contigo no teu também, né? Então, eu acho que a presença dele também qualifica os nossos filmes de uma forma impressionante, né? E não só agora fazendo do teu também, né? A gente linkou o bacana do Cine Salinha na escola, que deu para botar a cultura com o teu curta, a questão socioambiental, o Mário trazendo a música e a história, né? E o Ayrton trazendo a questão específica da pesca. Na pesca colaborativa. Foram os 4 filmes que a gente levou lá. O meu filme chama O Que Te Inspira. E ele trabalha com 4 artistas daqui, né? A gente sempre trabalha muito a questão da identidade local, da cultura local e trabalhar a questão da identidade do pertencimento, né?
Então, para esse filme, para esse documentário, eu convidei o Mário Tressoldi, né, músico, compositor, Sim. todo mundo conhece aí, a Marisabel Len, que é escritora e poetisa, o Ed Oliveira, diretor de teatro e multiartista, e o Robson Cavalheiro, que é coreógrafo, Vocês bailarino. apresentaram na 20ª Feira do Livro também, ó. Sim, passamos Que te esse inspira, filme lá né? também, E agora Feira do Livro de Tramandaí. Pra esse filme tá ainda então, nos tais circuitos de festival, então ele ainda não tá liberado, mas algumas exibições a gente tem conseguido fazer, né, com ele. Foram 2 sessões lá no Cine Salinha. A pedido do lançamento tinha 80 pessoas lá numa sala que cabem 30. Olha só. Foi muito, muito, muito legal. E depois a gente passou na Feira do Livro, então, e levamos ele agora para as escolas. Ontem recebi uma novidade aí, que ele foi selecionado para o Festival Respira, que é aqui, ele vai passar em 7 cidades da Serra Gaúcha aqui, então vai começando a circulação, assim, mas daqui a pouquinho eu espero que a gente consiga colocar ele disponível, assim, porque é um filme que trata não só sobre a produção de cada uma dessas pessoas, né, que estão ali selecionadas, enfim, era o que dava para fazer num curta-metragem, devia ser um curta-metragem para cada um deles, né? Mas, enfim, eles trazem questões que quando a gente fala sobre cultura local e sobre identidade, sobre formação de público, sobre escola e que desde que as crianças tenham acesso à arte e à cultura, tem coisas incríveis que estão lá dentro desse documentário, então é bem importante que todos consigam ver. Eu gostaria muito, claro, que todos conseguissem ver, além de ter essa mesma estética, né, que daí trago o Marcelo Cabreira muito por causa dele, que é esse olhar muito sensível, assim, tu realmente percebe que não é, assim, uma câmera quadrada, fechada, ele tem sempre um olhar bem sensível de como captar aquilo que a gente está querendo passar, principalmente quando imagina eu trabalhar num filme, né, que trabalha o que te inspira, tô trabalhando com artistas, e daí uma câmera quadrada, um corte, sabe? Sim. Perde toda a inspiração. Pois é, né? E o Marcelo e a turma dele lá, do NID, eles conseguem fazer isso de uma forma muito legal. E é daqui, sabe? Isso eu acho muito bacana. Eles estão ali em Bé, agora já tem alguns anos também que eles estão lá. E batalhando pelo cinema, então são nossos parceiros também. Vem cá, me diz uma coisa, agora uma curiosidade. Na questão do investimento, a gente falou das leis de incentivo, né? E patrocínio, queria saber um pouco assim sobre patrocinadores. É difícil, ou tem, por exemplo, do litoral, tem 6 projetos aí, para ser, 6 não, vamos falar menor, tá? Um número menor. Tem 3 projetos que para serem executados, mas que precisam de patrocínio. Como é que é? Vocês já fizeram esse tipo de levantamento? Já tentaram? Como é que é o patrocínio hoje? Como é que ele funciona? Porque eu acho interessante para uma marca do litoral. Pô, nós temos tanta marca, temos marcas reconhecidas aqui que são do litoral, que poderiam, talvez não tenham uma verba disponível, assim, mas pensar em fazer. É muito caro? Tem condições? Como é que é essa parte? A parte de incentivo a projetos, normalmente é através de leis de incentivo, né? Isso, daí mas... tem o incentivo fiscal e tal. Eu já trabalhei muito com esses projetos, mas eu não faço a parte de captação, porque eu não tenho essa rede de empresas, né? Isso normalmente é uma pessoa que tem já esse canal e essa abertura para falar com as empresas. Eu não conheço. Tá. Aqui do litoral eu não conheço ninguém que faça. Sobre empresas com possibilidade, caramba, é só a gente pensar no eólico aqui de Osório, sabe? São coisas gigantescas que tem aqui, que daria para trabalhar. Borrússia, eu sei que é um patrocinador, que já patrocina diversos projetos aqui, mas eu nunca fiz essa parte, nunca trabalhei com projetos incentivados aqui no litoral. Só editais mesmo, né? Que é o recurso que a gente consegue. Mas tem espaço para essas empresas, se precisar, tiver. Tem. Porque projeto não falta pra gente. A gente faz. O que não tiver, a gente inventa. Isso não tem problema nenhum. É a minha área de trabalho, então, quanto a isso, não precisa ter. Não é isso que pessoal falta. que tá nos assistindo, um pouquinho tem um empresário que tá lá, tipo, eu quero patrocinar. Como é que eu faço?
Como é que se faz para chegar até vocês? Colarte, Colarte, manda Colarte. assim, lá no Instagram, Instagram do Colarte ou no meu, @Colarte no Instagram. manda um recadinho lá privado. Também podemos disponibilizar meus contatos, porque isso seria genial se tivesse alguém que estivesse disposto a trabalhar. E com qualquer lei de incentivo, tanto a estadual quanto a federal, a gente elabora os projetos, aprova, isso não tem problema. porque... O gargalo sempre é porque isso tem um aval isso tem aval do governo estadual, tem aval do governo federal, ou seja, da prefeitura municipal. Então, quer dizer, não é um negócio que está assim, meia boca, é uma coisa, tá com aval de 3 órgãos públicos, né, estado municipal, estadual e federal, que daí uma marca pode se interessar e fechar algum projeto, os 3 projetos, sei lá, todos os projetos. Bacana, a gente né? tem ainda. Nós temos projetos para isso, para aquilo, tem filme, tem sarau, tem não sei, enfim, tem infinidades de negócio na cultura, né, na arte, né, e algumas marcas, na boa, tem algumas marcas que tem a ver com o projeto cultural, que pode se vender mais. Mas não me dá retorno imediato. Sim, mas nenhum material, nenhum veículo dá retorno imediato. Então, tudo é questão de tempo. Mal comparando, a gente não é uma Cinemateca lá de Porto Óbvio. Alegre, né? Mas, quem sabe a gente pensa num espaço de ter uma sala de cinema aqui. Pode ser sala de cinema, lá Cinemateca Capitólio, que foi assim na Petrobras, né? Que fez toda a parte da reforma. Aliás, nós precisamos de um cinema, Por que a gente não tem né? uma sala de cinema aqui? Uma sala de cinema, Cinema oficial. Pode ser independente, para que não tenha que sair dentro daquela programação quadradinha que a gente tenta burlar, né? Para poder passar as outras coisas que não tem espaço nas salas convencionais de cinema, mas quem sabe, né? Fazer uma sala de cinema no litoral, tá precisando. Tá precisando. A gente tem aonde? Em Capão? Capão. Tem cinema em Capão. Em Capão. 2 cinemas. No shopping ali, na Paraguaçu. E aqui... Aqui tinha, né? Aqui dá pra fazer um filme dali. Tinha, com as cadeiras de madeira, madeirão, eu vi Senhor dos Anéis. Cine Colombo, acho que é isso. Eu vi o Senhor dos Anéis, o 1 e o 2. Não, Cine... Caiçara? Não, aqui não, Caiçara no centro, na Avenida Emancipação, mas eu não sei se era cinema. Tinha um na Emancipação. Tinha ali, Caiçara, acho que é o que ela falou. Eu vi na Emancipação o Senhor dos Anéis, a Sociedade Eu falo do tanto Anel. daquele cinema, agora esqueci o nome do cinema na Fernandes Bastos ali, na esquina E da as loja, duas hoje torres. Delta Sul ali. Tinha ali, eu me lembro, bem a pé pra ver. Agora tá faltando o Ed sabe todas O Ed sabe toda a história. Uhum. Toda a história. Nós temos que trazer o Ed para contar a história aqui pra gente da arte, da cultura, cinema, né? Mas, gente, olha, o programa aqui a gente tá chegando já no final. Viu como passou, viu? A gente será que vai ser 1 hora? Vai ser 1 hora e pouco. E eu queria que vocês cada um de vocês deixasse aqui uma mensagem, tu na área, né, ligada a planejamento, a estratégia, ao financeiro, né? E tu na área de divulgação, de filme, de observação, podemos dizer, de colaboração na parte, né, de curadoria, digamos assim, né, pode ser. Porque vocês dois, na área que vocês mostraram pra gente aqui no Digestivo, cada um, acho que ficou bem claro, né, gente? Ficou bem claro que cada um aqui trabalha a diferença dos dois dentro da mesma arte, né, da arte do cinema, da cultura. E eu queria que vocês deixassem aqui alguma mensagem, começando por ti, Laura. Claro, vamos lá. Que não foi publicitária. Não, sempre pelo lado mais difícil, sempre optei pelo lado mais difícil, bem chão de cultura, assim. Enfim, eu acho que uma coisa muito importante é o que a gente está fazendo com o projeto Cinearte, por exemplo, que é formação. É formação de profissionais, de técnicos e de gente que pensa arte e cinema, né? Enfim, é um núcleo de formação em cinema, o Cinearte. Eu penso que o pessoal tem que aproveitar isso. A gente está com esse curso agora que está rolando lá no Colarte, claro, né? Já tem os alunos que estão lá desde o início do curso, mas tem algumas atividades de formação extras, que daí é aberto, aliás, todo o projeto tá lá dentro, todas as aulas, todas as oficinas estão lá dentro do site do Tem Que Ver. Então, além de ter ali a matériazinha de como é que foi a aula e tal, tem os links, então dá para ver a aula na íntegra desses professores maravilhosos que a gente está trazendo.
Então, pedir pro pessoal assistir e tem que estudar para saber fazer essas coisas, e coisas interessantes, e coisas que vão ganhar público, e que tu vai conseguir, de fato, mostrar o teu trabalho na área do cinema, né? A gente vai ter ainda no mês de julho uma masterclass sobre produção audiovisual. Daí eu vou fazer essa masterclass de fazer a parte de planejamento mesmo, não é a parte prática, que isso é o que eles estão tendo agora, né? Sim. De dirigir, de fazer roteiro, de dirigir ator, enfim. Isso tudo eles estão fazendo lá no Cinearte agora, né? Tá. Então, as E o oficinas que eles masterclass... estão tendo. A masterclass vai ser sobre o pensar anterior ainda da produção. Então a gente vai fazer uma masterclass, vai ser lá umas 3 horas e tal, para quem quiser entender um pouquinho mais como é que funciona esse universo aí, a gente vai estar batendo um papo bem, bem interessante. Vai estar lá divulgado tanto nas redes do Tem Que Ver, quanto nas redes do Colarte e na rede do Cinearte, Núcleo de Formação, do Instagram. E manda pra gente. Tem que anotar o nosso e-mail lá para mandar esse material, esse release, pra gente divulgar no canal Pontuar também. E também lembrar as professoras, né, diretores, a nossa secretária, a Vanira, beijo, a Vanira tem que trazer a Vanira aqui, a Vanira tem que vir aqui, a Vanira Gamba. E eles também podem propor, porque vocês estão lá apresentando, tentando o caminho, mostrar para as crianças a educação, mas os professores também podem fazer, pode ser o inverso, né? A procura deles por vocês, pelo Colarte, aqui no município, tanto o pessoal de Tramandaí quanto o pessoal de Imbé, para que levem isso para dentro da sua escola aí, porque a melhor coisa que tem, gente, para a criança se desenvolver é a cultura. É a arte, é a cultura. É um dos caminhos. Vou fazer um parênteses aqui, não sei se, enfim, o quanto. Não, se a gente... temos um tempo. Eu já começo um pouquinho antes para. Na semana passada, a gente tinha um curso de formação para professores dentro do Cinearte. A gente chamou esse curso, ia ser feito lá no auditório da Secretaria de Cultura, de Educação, desculpa, ali na prefeitura, né? Um curso à noite com um professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que é o Josias, e mais o Marlon, que veio daqui de São Leopoldo, para dar a parte presencial, porque lá do Recôncavo Baiano a gente não conseguiu trazer o professor, né? Eles iam dar essa aula especificamente para ensinar o professor a trabalhar vídeo estudantil dentro da sala de aula, além de ter uma abertura para diversas questões de inteligência artificial, que se pode usar e tal. Uma aula super bacana que a gente ia ter. A gente teve 28 professores inscritos e 2 professoras foram. A gente cancelou a aula. Então, isso foi uma coisa bastante triste, assim, quando a gente faz todo esse movimento pela educação, né, para conseguir... Claro, a gente consegue formar profissionais lá, né? Adultos e tal. Mas que isso podia ser trabalhado dentro da escola, sabe? E não era... A gente não estava trazendo uma proposta para ter mais um trabalho para o professor, mas para facilitar a vida e para que ele pudesse, de fato, conseguir fazer algo diferente. E isso nos deixou bastante, assim... tristes, né? Não tem outra palavra para isso. A gente está tentando rever como é que a gente vai fazer essa questão, porque esse projeto veio, essa aula foi também dentro do projeto Cinearte, né? Que a gente vem, assim, uma euforia, que as coisas estão funcionando, está sendo super legal. Esse foi um banho de água fria bem grande. Mas a gente não pode desistir, desde que o professor entenda, porque o professor também é sobrecarregado, Sim, né? A gente sabe disso. E aí, então, daqui um pouquinho, ele precisa, daqui um pouquinho, ser conversado num determinado momento, uma forma de comunicação para eles também, tudo. Eu já estou falando minha linha publicitária aqui, de como encaminhar um comunicado para eles. Isso é importante. Esse formato não funcionou, né? Então, a gente tem esse interesse, é claro, mas a gente vai ter que ver qual é o formato que funciona para a gente chegar até lá dentro da escola, ou se vai ser dentro da escola, se vai ser de novo um chamado para o professor sair da escola, enfim, isso a gente vai ter que revisar. Álvaro, e aí, obrigado pela tua participação também aqui, mais alguma informação que nem a Lara passou? Quanto à questão de cinema, eu acho que estamos Pode falar aí abertamente do teu site aí, que é importante. Estamos aí, eu acho que o site Tem Que Ver, tá aí para as pessoas terem mais uma ferramenta para ter conteúdo crítico, ter escolha de cinema, ter escolha de filme, que filme eu posso ver,
que lugares eu posso frequentar no litoral norte. Quer escrever, tem que ver, também pode escrever, entendeu? Muitos alunos meus mandam análises de filmes que eles gostaram e a gente publica. Isso é uma forma de incentivar o estudante a entrar, a escrever. Porque assim, hoje o audiovisual, ele tá aí. A gente não pode, né? No meu tempo, mas a gente tinha o hábito da leitura, embora tenha, né, seja importante, infelizmente também ele está concorrente, né, com o audiovisual, então vamos aproveitar essa questão do audiovisual e o site está aí para isso. Eu só queria fazer um parêntese que eu acho que é importante, linkando o cinema que a Laura já comentou, já trouxe na parada final dela, com cultura e com a questão da educação. E o que tu disseste da importância também de patrocinar, de ter um investimento na gente. A gente, por exemplo, tem uma história, fiz uma historinha de RPG bem brevezinho aqui. Fala. Que ali no Castelinho de Imbé, quando tu tira o tapete, abre um alçapão, tem uma escadaria para um labirinto submerso no litoral de 7 andares profundos para baixo, que liga o litoral inteiro com seres mitológicos, batatas com raízes que viram monstros, gambás gigantes, centopeias venenosas gigantescas. E quem ilustrou toda essa minha história infantil foram estudantes da rede pública aqui de Tramandaí. Olha que legal. Só que, claro, nós temos só que o Culacho ainda está em construção da questão da editora, tudo, né? Mas daqui a pouco uma parceria, nem a questão do livro, uma parceria assim para incentivar essa gurizada. Porque essa gurizada tem artistas, tem atores, tem escritores, tem desenhistas dentro da escola, que daqui a pouco, por falta de incentivo, acabam trilhando um caminho que ele não tem aquele potencial porque poderia ter. Daqui a pouco um patrocinador, um investidor, assim, investindo no livro, é um livro que eu estou escrevendo, mas tem a ilustração toda feita pela gurizada. Pô, não é tu, a gurizada que está fazendo, investir neles. E não é por IA. A gurizada desenhou, tá ali a Maria Carolina, né, do Agual, que desenhou. Pô, que legal, cara, sabe? Que legal. Nesse sentido que eu acho que é o meu recado, assim, para o pessoal também fazer esse olhar, né, para essas pequenas produções que envolvem professores, né, e que junto com o professor pode ter certeza que tem estudante vindo junto. Com certeza. Nossa, mas eu quero um trabalho fantástico. Retificar a minha fala para não ficar essa fala como fala final, por favor. Não, claro que não. Agora eu vou pedir uma fala final de vocês, entendeu? Fica tendo, senão... Não, porque aquela como fala final... Não. Tua fala final é não, eu acho que assim, então. Sim, primeiro, muito agradecida por poder estar aqui, uma honra poder não é para nós, agradecer é para quem tu quiser. Sobre esse trabalho que a gente está conseguindo, mas é importante ter um espaço que a gente possa falar, né? Que a gente possa divulgar as coisas, porque é difícil às vezes a gente conseguir chegar nas pessoas. Ainda tem muita gente, a gente está ali na Casa Colarte tem 1 ano e 2 meses, tem muita gente que não conhece lá a Casa Colarte, com programação gratuita semanalmente. Sabe, quando um local não tem um centro de cultura, a população não tem o hábito de ir buscar cultura, Então a gente trabalha lá também muito com essa questão de formação de público. Então por isso muita programação que a gente tem lá é uma programação gratuita. Queria aproveitar e falar para todo mundo, então agora no dia 21 tem o Sarau Fluxos Criativos, que é gratuito, é só chegar lá, 6h30, abertura da exposição, 7h30 começa o sarau, vem curtir com a gente, vem conversar com os artistas que vão estar lá apresentando, é o 3º, no mês que vem vai ter mais um sarau ainda, e fora isso tem toda a parte tem mais uma informação muito bacana. Do curso de cinema, né? Sim. E a outra informação muito bacana, a gente deu uma parada no Cine Salinha agora esse mês, porque a gente teve uma avalanche de pessoas inscrevendo seus curtas. A gente está com 250 curtas aqui do inscritos. Litoral ou da Tramandaí? Não, é litoral. É aberto. Especificar, assim, prioritariamente para a região aqui, né? Para o estado, curtas do estado, mas é aberto para curtas do Brasil todo, assim. Sim. E a gente nunca teve uma avalanche tão grande de pessoas conhecendo agora Cine Salinha, escrevendo seus filmes para lançarem aqui e fazer, sabe? Isso foi muito bacana. Então venham lá, de 15 em 15 dias tem cinema, também é uma programação gratuita, bate-papo sobre cinema depois das sessões, então
segue lá no Instagram. No Instagram vai ter em cima um Linktree, que também dá para entrar lá no grupo de WhatsApp, onde tu recebe, porque às vezes no Instagram a gente perde a informação, né? No grupo de WhatsApp a gente coloca o que é toda a programação do Colarte, a programação cultural que a gente, né, sabe que está acontecendo na cidade. Então tá tudo lá, venham participar, porque é bastante trabalho manter uma casa de portas abertas, a gente tem que pagar aluguel, a casa não é nossa e tal, né? É bastante trabalho. E receber o pessoal, né, faz toda a diferença, porque a gente percebe que esse trabalho que a gente está fazendo, esse suor que a gente está dando, tem um efeito, né? Tá tendo um efeito na cidade, nas pessoas. Tem um propósito. Então vão lá, curtam, enfim, divulguem a programação também, ajudem a gente a crescer. Vamos aqui no Digestivo. Se vocês colocarem no Tem Que Ver Cine Salinha, tem uma série de filmes que já rodaram lá, com algumas inclusive com análise, com crítica, né? Para vocês terem, para quem hoje eu acho que é o momento de nós divulgar, né? Sim, claro. As pessoas saberem. Vocês vendo lá, as pessoas têm uma ideia do que é a programação nossa, o que é o Cine Salinha. Ali a gente botou imagens, desde o primeiro, né? Até o último aqui tem registros no filtro ali Salinha, se você para saberem, o pessoal saber um pouquinho mais da nossa programação. Que maravilha, gente. Olha, só tenho a agradecer a presença de vocês aqui, por esse bate-papo hoje, dia 19, dia do Nacional do Cinema Brasileiro, e a gente falando de cinema, olha quanta coisa eles trouxeram aqui pra gente de cinema, da arte, que acontece em Tramandaí, pro mundo, e a gente eu também não tinha essa noção, então sei da arte, do trabalho que é trabalhar na arte, na cultura, no litoral, mas também me impressiona quando a gente recebe informações como essa. Agora sim, eu queria agradecer a tua presença, Laura, mais uma vez aqui, o programa Digestivo está aberto para vocês, viu? Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, é uma oportunidade maravilhosa da gente estar aqui discutindo, trazendo informação e mostrando que se faz cultura aqui, muita cultura, e está disponível para todo mundo. Com certeza. Muito legal. Álvaro Nicote, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez e acessa lá www.temquever.com.br. E aí? www.temquever.com.br. Aí, fica bonito. Para locutor também. Aí fica bonito. Bom, senhoras e senhores, fechando por aqui mais um programa digestivo. Lembrando você aí para compartilhar, para comentar, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para notificações também. Sempre com patrocínio de Pousada Atlântica Stay Home. Tá aí o endereço e o telefone da pousada. Mercado Central, tem o nosso apoio do Mercado Central do Indianópolis. Todos os dias tem promoções e ofertas imperdíveis para vocês. Steve Pizzaria, aberto das 23. Aberto, perdão, não é das 23, aberto das 11 até as 23h45, de segunda a domingo, direto, você faz o pedido aí na Steve Pizza. Mr. Spitz, Boutique Pet, também com a informação aqui do telefone, o 999, tá vendo aí, né? O 999-706-604. Vou repetir só para você ficar atento aí. Na Fernando Amaral, 45, loja 2 em Tramandaí. Gente, nosso papo aqui, como sempre, a gente sempre procura trazer informação, sempre trazer um assunto que gera profissionais de todas as áreas aqui no Digestivo Podcast, que estão no litoral, mas que, como eu disse anteriormente, né, tem informação aí para o mundo inteiro assistir, atender e observar o que o Litoral Norte do Rio Grande do Sul tem para apresentar. Acessa lá o canal.a.com, também tem todas as informações, tá convidado, Tem Que Ver, mandar material pra gente, pro canal.a, pra gente divulgar lá também, e aqui o Digestivo Podcast tá aberto para vocês também, que o foco do Digestivo aqui, sempre lembrando que é leveza, conversa e reflexão. Então é esse o nosso assunto. Senhoras e senhores, que seus dias aí sejam iluminados, e gratidão sempre a tudo que você tem e a que você é. Nós todos, né? Até o próximo programa. Obrigado.